Muito boa noite a todos vocês, a todas vocês. A minha palavra nesse momento é um convite espiritual, se posso chamar. Um convite à espiritualidade com uma finalidade: um olhar sobre a nossa casa comum. É uma palavra também que vem sustentada nos encontros que tenho mantido com a minha tradição religiosa, a tradição cristã, nos encontros ecumênicos nacionais e mundiais, mas também nos encontros com outras tradições religiosas. E em muito ecoam as palavras colocadas em todo esse encontro aqui, de modo que a maior parte do que vou relembrar já passou por aqui, por este encontro. A minha palavra é um convite a ações internas, a um processo de educação interna de cada um de nós, mas é também um convite a um processo de reeducação grupal. Nós vivemos numa sociedade de grupos, tendo em vista a cidadania universal. E ela tem implicações não só para a pessoa, para os grupos, como tem implicações éticas e políticas e educacionais e afetivas que todos nós podemos concluir ajudado por elas. Todos nós, os seres vivos, carecemos de espaços vitais. Nesses espaços nós nos tornamos significativos, colaboramos uns com os outros e estabelecemos a nossa casa. Um animal, um vegetal e mesmo seres humanos carecem desses espaços. Podemos chamar esses espaços de casa. O nosso grande desafio hoje está em enxergar uma casa universal, uma casa que envolve todo o planeta e, mais do que o planeta, todo o universo. Nesta casa nós estabelecemos, nós os humanos nos tornamos senhores dela. E esse senhorio tem causado uma série de problemas que todos vocês são conhecedores. Escravizamos de tal forma esta casa nossa e todos os seus seres que já perdemos grande parte deles, irremediavelmente. E estabelecemos exatamente por termos nós, os humanos, criado mais do que espaços vitais. Criamos fronteiras, criamos muros. Desde os muros internos dos nossos pensamentos e sentimentos para com o outro, até os muros que cercam os países e cercam as casas. As muralhas cada vez mais fortes, cercadas de cachorros, armas e violência. Com isso, estamos cada dia mais presos, não mais num espaço vital, mas num espaço mortífero, cavando a nossa própria sepultura coletiva. E mesmo aqueles que pensam que, por expandirem as suas fronteiras por toda a terra,
com seus negócios, com seu conhecimento acumulado, com seu poderio político, mesmo essas pessoas ou grupos estão cavando a própria sepultura, porque e quando desaparecerem todos aqueles que contribuem para o seu patrimônio, para o patrimônio comum desaparecerem, o que farão com esse patrimônio? Terão como sobreviver? Um dos nossos mestres aqui no Brasil, ele faz uma comparação muito sólida e válida. Ele pergunta: onde estão os dinossauros? Aqueles seres poderosíssimos que dominaram a Terra por um bom tempo. E vai desenvolver todo um convite provocante a todos nós, dizendo que nós desenvolvemos hoje uma ética do dinossauro, que para comer devora uma floresta inteira no seu almoço e na janta, e deixa por detrás montanhas de excrementos, criando vermes às quantidades, cujo fim será a morte do próprio causador do problema. Eu venho de uma região onde existe um tipo de lagarta. Segundo os biólogos, segundo os entendidos no assunto, essas lagartas são anteriores aos dinossauros, muito anteriores, e estão lá, vivas, ativas e reproduzindo. A questão é que para viver, essas lagartas precisam de pouco. Tem comida com sobra e água com sobra a partir de algumas gotas. Mas nós, os seres humanos, somos vorazes demais. E agora que nos tornamos a espécie dominadora, e mais do que dominadora, talvez a mais populosa e poderosa do mundo, estamos nos comendo uns aos outros. Estabelecemos fronteiras. E a minha palavra se dirige a vocês num convite a superar algumas delas, num esforço comum, tendo em vista algumas possibilidades a mais, ou algum tempo a mais de vida desta terra, quem sabe da sua revitalização. Eu espero esta revitalização. Nós estabelecemos fronteiras, primeiro, entre os sexos, de modo que o macho, por todos os cantos, passou a dominar a fêmea e a aprisionou, por mais que ela tenha relutado. Estabelecemos fronteiras quando nós começamos a brigar uns com os outros por causa de certos bens comuns e necessários à vida. E fomos criando, então, a partir daí, o que hoje chamamos de propriedade privada, que nada mais é do que um espaço cheio de cercas, defendido a unhas e dentes, um espaço mortífero, porque ele se baseia no roubo, na força e na violência. Os efeitos dessas fronteiras são imensos. Eles envolvem não só as ideias, mas envolvem também os estados e as economias, de modo que nós somos convidados, e esta é a minha visão neste momento, somos convidados a superar algumas delas.
A primeira delas trata-se da fronteira econômica e que está marcada pelo processo viciado hoje chamado de globalização, que não se trata mais de um processo de integração das culturas, das pessoas e das economias, mas trata-se sim da expansão de fronteiras de dominação econômica preponderantemente centralizada em alguns países. Nesta expansão de fronteiras, não há espaço para todos. É um espaço para ricos, ricos que se apoderaram do conhecimento, de recursos, das terras, das águas, e agora se apropriam do mundo com as suas armas. Já vivemos um mundo policiado de fora, com seus aparelhos enormes, aparelhos estes capazes de vigiar, e não só de vigiar, mas de destruir um ser humano, ou alguns seres humanos, ou milhares de seres humanos, por um simples controle de botões situado no poder de algumas pessoas. Ao mesmo tempo, esses países controladores, que devastaram grande parte e têm devastado o mundo, sofrem com situações insuportáveis, alguns deles tendo que beber a própria urina reciclada. E por não terem mais onde comer e beber, vão comendo o mundo inteiro e as vidas que nele está. Superar as fronteiras econômicas exige de nós processos internos e externos de ação. E um desses processos nós podemos talvez reduzir numa palavra muito querida aos místicos de praticamente todas as religiões, de simplicidade. A simplicidade, ela está baseada em alguns elementos comuns, essenciais. E um velho sábio dizia que aquilo que é essencial para viver tem de sobra no mundo e em todos os cantos. Voltar à essencialidade, voltar à simplicidade da vida, é talvez hoje um grande desafio para todos nós, para frear não só a nossa sede de poder e de ter, como também a nossa capacidade de destruir todas as coisas. A vida simples pode ser uma saída, e creio ser uma saída para a cidadania universal, porque ela abre espaço para que os outros seres possam viver com a sua essencialidade. Ao mesmo tempo, ainda na dimensão econômica, junto com a simplicidade, somos convidados a um gesto imenso, que é o da partilha. E este gesto é exatamente o contrário do roubo, porque toda acumulação é uma forma de roubo. O conhecimento acumulado não foi acumulado somente por uma pessoa ou por uma universidade. É herança do mundo inteiro. Muita coisa acumulada é trabalho coletivo, e nenhum de nós sobrevive sem esse trabalho coletivo, essa partilha constante de conhecimentos e de atitudes. A roupa que vestimos, o alimento que comemos, esse espaço todo é construção coletiva, de modo que ele não pode ser privatizado. A terra é um espaço coletivo,
segundo a tradição cristã e judaica. A terra é de Deus, e sendo de Deus é de todos os seus filhos e filhas, não só os humanos, mas de todos os seres. Portanto, nós somos convidados a construir uma cidadania que vise fundamentalmente a partilha. No campo físico, nós precisamos rever as nossas fronteiras das casas, dos estados. Fronteiras essas que se tornam cada vez mais amplas, os chamados latifúndios, os condomínios privados, os condomínios fechados. Se compram as praias, se compram os lugares bonitos onde todos poderiam desfrutar de momentos gostosos, de paz e de alegria, e esses lugares ficam na mão de algumas pessoas, as outras nem por perto passam. Um dos nossos grandes intérpretes da música brasileira vai cantar isso numa construção. Está vendo aquele edifício, moço? Eu trabalhei lá. Hoje nem perto, ele vai dizer, nem perto eu posso passar. Aquilo que saiu da minha mão, que saiu do trabalho coletivo, hoje nem posso olhar. Nesse sentido, nós somos convidados a uma prática fundamental de destruição dos muros que cercam não só as nossas casas, mas lutar também pela destruição das fronteiras que cercam os nossos estados, cujos motivos, cuja defesa se faz através da guerra, dos exércitos cada vez mais armados. Para conservar as minhas fronteiras e para conquistar outras fronteiras, eu sou capaz de tudo. Nós somos capazes de tudo. Os estados são capazes de tudo. A sabedoria chinesa tem razão quando diz que a melhor chave é a porta aberta. A melhor chave é a porta aberta. Nesse sentido, convido vocês a essa atitude interna de trabalhar conosco, de evitar o privado. Territorial, fazendo rever as nossas casas, as nossas propriedades, que são territórios privados. E, por fim, trabalhar pelo fim das fronteiras dos estados, onde as pessoas possam transitar livremente por essa terra de Deus, que é a terra nossa. Um terceiro limite uma terceira fronteira, talvez seja uma das mais difíceis de superar, nós pudemos ver aqui nas muitas exposições colocadas e também nos conflitos criados nesse encontro, e aqui em pequena escala, que são as fronteiras culturais e religiosas. Há muita coisa comum nas religiões, e talvez não seja mantendo a individualidade de cada uma que nós chegaremos a um mundo um pouco melhor. E talvez não possamos nos remeter à ancestralidade. A minha religião começou lá atrás, eu devo conservá-la nesse sentido. Talvez nós tenhamos que olhar para frente e, como seres humanos com visão universalizada, como cidadãos do mundo inteiro, perguntarmos que caminho queremos construir com toda essa herança e que pontes poderemos estabelecer para a comunicação entre uns e outros. Porque os muros separam, mas é possível abrir nesses muros portas. E aqui, então, relembro uma utopia cristã das mais interessantes de ser analisada.
O livro do Apocalipse trabalha de uma maneira muito bonita uma visão da cidade. A cidade tem muros, mas os muros têm portas que jamais se fecham, onde as pessoas podem entrar e sair quando querem. E todas elas têm acesso à fonte da comida, do remédio, da educação e da convivência. E a casa de Deus está na praça da cidade, onde todos entram e todos são acolhidos nela. Talvez valha a pena repensar um pouco, a partir dessa utopia, as nossas fronteiras religiosas. As doutrinas, a ética, os conhecimentos de cada um de nós são todos eles precários. E mais do que isso, ainda que pareçam completos, eles adquiriram no correr dos tempos também elementos altamente problemáticos. Talvez não seja para o grupo confessante, mas problemático para os demais. O meu convite nessa noite parte exatamente da convivência que nós temos desfrutado aqui nesse encontro e em outros mais, a ampliar as nossas conversas e as nossas fronteiras, abrindo a casa ao diferente e indo à casa do diferente para lá conviver e aprender a andar com os pés do outro na casa do outro. É um esforço enorme que envolve um processo educacional pessoal, grupal e todo um esforço universal de formação. Quem sabe os nossos filhos, os nossos netos andem um pouquinho mais tranquilos do que nós nesse campo. Por último, uma das fronteiras mais sérias que temos que vencer está ligada à questão econômica e um seu derivado, a guerra, a arma. O meu convite nesse sentido é que nós busquemos superar os nossos conflitos sem fazer uso de qualquer arma. Creio que tem razão o Tao Te Ching, se a pronúncia está correta. Eu não tenho essa facilidade, me corrijam se não estiver. Quando num dos seus poemas ele dirá que as armas são instrumentos nefastos, ou seja, não produzem satisfação. Nenhuma arma. E é interessante que a indústria da guerra é exatamente a que mais produz tecnologia, é a que mais produz conhecimento, é a que dá mais lucro, é a que mais destrói. O nosso saudoso Renato Russo, numa das suas músicas, canta: "O Senhor da Guerra não gosta de crianças." Quando a Yá Sandra falava de gostar das crianças, é bom saber que os senhores da guerra não gostam delas. Elas não contam. A guerra está associada à conquista e à manutenção das fronteiras. Então, junto com a superação econômica, a busca da igualdade, a busca da simplicidade e da partilha, há um outro trabalho a ser feito, que é exatamente o trabalho da superação das armas. Não lançar mão em armas
para nenhum projeto, para nenhuma solução de conflito. Mas não só não lançar mão das armas, mas também num ato agora enorme, num esforço enorme de cidadãos do mundo, lutar pela abolição da maior parte delas, ou todas elas, se possível. Remeto-me novamente a uma utopia lá do livro sagrado dos judeus e dos cristãos, e que é também partilhada de certa maneira em todas as tradições religiosas que estão no meu campo de visão agora. Nessa utopia, o profeta sonha com um mundo onde as armas, as espadas, ele falará assim, onde as espadas e as lanças sejam transformadas em tesouras de podar e arados, onde as roupas dos militares, as roupas manchadas de sangue, serão queimadas, e onde o cabrito e o leão, a cobra e o neném brincarão juntos e não farão mal um ao outro. A minha palavra, portanto, traz essas preocupações e traz esse convite. E quando falamos de convite, falamos também de atitudes internas e educativas para nós, para o nosso grupo, para o mundo todo. Falamos de paz, buscamos a paz e temos as fronteiras a superar. Que não criamos mais muros, ou que esses muros sejam, no mínimo, cheios de espaços onde possamos conversar com o outro. Gosto do espaço das cidades pequenas deste país e das favelas, onde as portas e as janelas se abrem para o outro e é possível chegar numa das portas e janelas e dizer: oi, fulano, ou levar para ele ou para ela, ou receber dele ou dela um pedacinho de carne quando se mata um porco, o doce gostoso que foi feito e se lembra do vizinho, e a festa se espalha por todo o canto, porque as portas têm pouca tranca e os buracos da casa fazem com que pouca coisa fique no campo privado, mas muito se ganha em solidariedade. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, pastor. Sábias palavras. Não é à toa que o pastor Clay, ele é ex-secretário-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Sabe provavelmente do que está falando.